Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho de uma família carinhosa e atenciosa, o Maurício Ricardo dos Santos teve uma infância muito boa, com muitos brinquedos, viagens, passeios e tudo o que queria. Mas na adolescência, uma perda inesperada mudou drasticamente a situação e ele passou a se envolver com tantas festas, drogas, bebidas, brigas e confusão que chegou a ver a morte de muito perto. Mas foi assim, totalmente arrasado, que ele teve um encontro com Deus e experimentou uma virada de 180 graus em sua história. Vamos saber agora quais os detalhes dessa linda história de conversão. Muito prazer, Maurício, muito obrigado porque você veio e está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Prazer é todo meu. Está vindo do sul de Minas, né? Sul de Minas. Essa região tão bonita. Você é muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Maurício, quer dizer que você teve uma infância muito gostosa? Uma infância muito boa. Nasci no lar com uma família bem equilibrada, pai amoroso, mãe carinhosa. Na minha infância eu tive tudo que eu queria. Brinquedos, diversões, passeios, Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro quando era criança. E vocês foram só passeio? Então a gente passeava, naquela época meu pai tinha um bom salário, trabalhava numa empresa, representante farmacêutico, ele ganhava muito bem, nós tínhamos várias casas, carros, a gente comia o que queria, a gente viajava muito. Tinha uma vida muito boa. Olha só, bem diferente da história da infância de muito brasileiro por aí, né, Maurício? Que lembrança gostosa que você tem, por exemplo, assim, de você com seu pai, aquele momento de educação, de estreitar os laços, que lembrança que você tem? Meu pai era muito carinhoso com a gente. Ele trabalhava muito, mas ele dedicava tempo a passeio, férias, ele ficava com a gente. Ele era um pai presente, eu lembro de noite que ele brincava com a gente quando chegava do serviço. Ele passava tempo com a gente, ia no campo de futebol perto da minha casa. Ele, assim, era um pai muito presente. Minha mãe também, uma mãe muito carinhosa, muito atenciosa, educava a gente, os filhos, 3 irmãos, né? Eu sou o filho do meio. Você é o quarto? Não, eu sou o terceiro, 3 filhos, eu sou o filho do meio. Entendi. E sua mãe fazia o quê? A minha mãe, ela trabalhava mais para passar o tempo, né? Ela não precisava trabalhar, mas ela fez curso de manicure, se tornou cabeleireira. Então ela era mais um hobby, mais para passar o tempo, mas ela gostava muito de se envolver com pessoas, né? De trabalho, de passar o tempo. Mas a gente estava perto dela, né? Ela trabalhava, o salão dela era na nossa casa. Então a gente estava próximo dela. A gente ia para a escola, ela levava e buscava a gente, era próxima à escola, né? Quer dizer, a família é muito junta. Muito ali, né? junta, a família... Foi momentos maravilhosos, momentos inesquecíveis. Chegando ali na sua adolescência, Maurício, que perda que você teve que mudou a situação da sua história? Por volta do ano de 1980, 81, meu pai, muito trabalhador, mas ele tinha um vício, ele fumava, ele não bebia, mas ele tinha um vício de fumar. Então ele teve uma hemorragia, né? Ele passou mal, teve uma hemorragia estomacal e foi levado para o hospital. Teve muito mal no hospital, 3 paradas cardíacas, né? Eu morava em São Paulo, na Zona Leste. E aí ele se recuperou, mas
foi diagnosticado um câncer agressivo no estômago, né? E já estava se espalhando pelo corpo dele, pulmão, garganta. E ele, depois do diagnóstico, ele ainda viveu um ano e meio, mais ou menos, nessa época. Então eu vi meu pai se definhando aos poucos, né? Ele era um homem muito forte, muito alto, assim, uma pessoa vistosa, uma pessoa elegante, se vestia muito bem. Então a gente viu ele realmente se definhando, a doença, né? E ele foi se acabando. Olha só, o que significou para você aquele período ali? Um período muito difícil, né? O pai, aquele que a gente tinha por perto, um homem carinhoso, um homem atencioso, bondoso. A gente vê ele naquela condição e o diagnóstico do câncer, sabendo que ele não ia viver muito com a gente, isso acabou abalando um pouco a família, né? Houve uma desestruturação da família nessa época. E vocês acabaram perdendo o pai? E acabamos perdendo ele em 1986, ele faleceu no mês de abril. E depois que ele faleceu, aí a minha mãe teve... nesse período, ele se endividou muito, né? E a gente tinha uma casa de aluguel e a casa que a gente morava. Aí minha mãe teve que vender, estava quase paga essa casa que a gente morava quando ele teve a doença, o diagnóstico. Minha mãe teve que vender a casa para melhorar outra casa, que era pequena, ampliar a casa, né? Para que a gente morasse nessa casa. Então, praticamente, ela gastou muito e ele fez muita dívida quando ele ficou doente, assim, descontrolou o emocional dele, ele não ficou bem. Quando ele começou a perceber. A situação de vocês mudou totalmente? Mudou totalmente. A minha mãe teve que trabalhar, ela trabalhou numa padaria lá em São Paulo. Meu irmão mais velho tinha, na época, uns 20 anos de idade, eu tinha uns 14 anos de idade, o mais novo tinha 12 anos. Então ela teve que trabalhar nesse período, aí houve uma crise, né? Muito grande, uma dificuldade. Quer dizer, justo na época em que você estava determinando a sua identidade, o caminho que você ia seguir para o seu futuro. Exatamente, nesse período, então houve foi um avalanche de dificuldade, de problema, uma montanha de dificuldade na nossa frente. E que caminho você escolheu a partir dali? Na realidade, aí quando a gente mudou de casa, né, minha mãe teve que aplicar o dinheiro da venda da casa em melhorar a casa que a gente morava, que a gente ia morar, né, que estava alugado, o inquilino teve que sair da casa, então ela fez uma reforma e nesse período ela foi trabalhar e eu comecei a ter assim, não muita aspiração na vida. Eu estava estudando, parei de estudar, minha mãe teve que trabalhar, a gente ficava sozinho em casa, aí meu irmão nessa época teve que trabalhar também, mas não conseguia sustentar a casa. Então, minha mãe, ela praticamente sustentou a casa sozinha. A gente não podia trabalhar, que era novo, né? Entendeu? Mas aí a gente começou a ter dificuldades financeiras graves. E nessa época a gente passou fome. Teve um período que a gente passou fome. Não teve nada em casa. Cortar a água, cortar a luz, escuridão total, entendeu? Foi uma crise. Mas que mudança, olha só, de uma família que tinha tudo, né? E vocês, quando crianças ali, no meio da fartura, agora, de repente, se vê sem água, sem energia, luz, sem comida. Nada, quase sem roupa também. A nossa roupa, né, foi se acabando e minha mãe ganhava muito pouco, entendeu? E teve amigos que ajudou a gente, a igreja ajudou a gente também na época, né? Igreja que minha mãe, igreja católica. Que legal. O padre da cidade, né? Ele ajudou muito a gente. Que legal. Ele soube do problema, levou alimento, pagou conta de água, de luz, deu um apoio psicológico. Ele era padre e psicólogo também. Olha. Então ele ajudou muito a gente. O padre Luiz, me lembro dele na infância, me ajudou muito. Que legal. Padre Luiz. Agora, Maurício, você, nessa fase mesmo, né, de determinar suas escolhas, o rumo da sua vida, com que tipo de amizade, qual foi o seu envolvimento social naquela época? Eliane, o que aconteceu? Quando minha mãe teve que trabalhar, eu tinha 16, 17, 18 anos, eu comecei, nessa fase, né? Eu comecei a ter amizade com rapazes do bairro, da rua, né? Ali eu comecei a ir para festa, para bailes, para noite. Nós éramos em 10, 12 rapazes. Eu comecei a beber cerveja, aí da cerveja eu experimentei bebida mais forte, o vinho, aí fui até
o momento que um dia, numa noite, eu estava numa balada de noite, né, em São Paulo, muito movimento, e eu cheguei a experimentar cocaína. Eu cheguei a cheirar cocaína. Eu não queria, muita relutância, né, com medo, mas ali... Mas você sabendo... Eu não tinha estrutura naquela época, eu estava sem um referencial. O pai havia falecido, a mãe trabalhando, eu estava ali sem referência, sem Deus. Mas vem cá. Uma vida vazia, sem sentido. Olha, Maurício, vivendo no país que a gente vive, a gente sabe das nossas leis. Pelo menos, superficialmente, você sabia que aquilo era uma coisa ilegal, uma coisa errada. Não teve um momento de decepção com você mesmo? Como é que foi? Olha, eu comecei a usar droga e eu sentia que isso não era bom para mim. Droga não é bom para ninguém, né? A gente sabe, conhece, né? O ser humano sabe que droga faz mal. Mas eu estava envolvido demais com amizade, um vazio, indo para noite, para bailes, festas, e acabou que eu não conseguia dizer não, eu não conseguia, quando me convidava eu ia e aparecia na noite. E eu também ia atrás, eu cheguei atrás da droga. Eu acho que eu cheguei a ser um viciado em drogas. Pensa, desde aqueles primeiros momentos ali em que você saiu com os amigos, numa festinha, tomou uma cerveja, até de fato você se assumir como um viciado, quanto tempo você acha que passou? Eliane, eu fiquei uns 3 a 4 anos com uma vida intensa na balada, muita briga, muita confusão. Uma vez eu usei tanta droga de noite, acho que eu tinha uns 20 anos de idade, mas tanta, 20, 21, tanta droga, que eu e um primo meu, na época, né, usando droga, e eu tive eu comecei a passar mal, e eu comecei a ficar desesperado na madrugada, estava usando muita droga, muita bebida, usando cocaína, e eu comecei a andar pelo bairro onde eu morava, e eu não conseguia parar, e eu fiquei eletrizado, eu andava pelas ruas para que o coração acalmasse, eu temia a minha vida ali. Gente, mas que situação! Você acha que você chegou nesse estado assim, rápido? Foi lentamente. Foi um processo lento, a droga é um processo lento, a pessoa vai entrando, ela não consegue se conter, ela não consegue parar, e cada vez ela quer mais. É uma coisa química que mexe com tudo, mexe com a vida da pessoa, mexe com o sistema nervoso, e eu não conseguia ficar. Quando minha mãe trabalhava, depois minha mãe trabalhou um tempo numa padaria, ela fez um concurso público e ela se efetivou na prefeitura de São Paulo, começou a trabalhar numa escola. E tinha ocasiões que ela voltava, que ela estava indo trabalhar, e eu estava voltando da noite. Voltando. Quantas vezes, Quereriane, eu bebia tanto, chegava em casa, vomitava em mim mesmo. Mas que coisa, e sua mãe te via nessa situação? Nessa situação. Às vezes eu ia para o hospital, passava mal, aí meu irmão mais novo, e ela levava eu para o hospital, eu ia no hospital, o médico examinava. Coitada da sua mãe também, né, Maurício? Porque depois de tudo que ela teve que enfrentar, uma dificuldade tão grande ficar com 3 adolescentes e ainda ter que ver o filho numa situação dessa. O filho se afundando, o filho... Ela conversava com você, ela falava, Minha filha, mãe, você ela conversava muito, tem um irmão que ele é cristão, né? Já era naquela época? Ele se tornou cristão porque ele conheceu uma moça que morava do lado, uma vizinha. E aí a família era de uma igreja, né? Uma igreja evangélica, e essa família convidou ele para frequentar a igreja. E ele começou a frequentar a igreja, namorou com essa moça, casou com essa moça. E nesse período, ele me chamava para conversar, o meu irmão. Ele via que eu estava com más companhias. Ele via porque eu entrava dentro de casa, saía de noite, quando minha mãe não estava, ela trabalhava das 2 às 10, eu entrava dentro de casa para pegar uma droga, para usar droga dentro de casa, bebedeira, chamava eles lá para dentro, bebida. Era rodeado de muita bebida, muita farra. E ali a gente ia para a balada, e a balada era a noite toda. Olha, mas que situação. Encrenqueiro também, sem enfiava? Brigava, batia muito, era temido no bairro. Eu cheguei a ser temido no bairro.
temido, Que situação. temido. A polícia uma vez atirou em mim, mandou eu parar, que eu estava querendo quebrar uma repartição pública, um banco. Olha só, Eu estava olha querendo só. quebrar um banco. Estava eu e mais três, para entrar no banco, invadir e saquear o banco todo. Gente do Olha onde a céu. gente chegou. É. Aí a polícia passou e eles deram voz de prisão, eu escapei naquele dia, entrei, pulei um muro de um campo de futebol e eles atiraram em mim umas 3, 4 vezes. Gente. Para, atirando. E eu não parava e eu sabia todos os atalhos ali, porque eu nasci ali, e eles desistiram, né? Levaram meus amigos para a prisão, mas eles não me entregaram também. Eles não me entregaram. Qual foi o momento em que você chegou no fundo do poço e teve que se voltar para Deus? No fundo do poço. Eu comecei a usar cocaína. Eu também usei o crack. Ai. Eu usei o crack. Que é aquele cachimbo que eles colocam uma pedra e acende, fica aquela droga terrível, droga explosiva. Ela tem um efeito muito forte no cérebro da pessoa, mas ela é passageira, né? Então eu usei essa droga, aí eu achava que essas drogas aí, elas tinham um efeito rápido. Aí eu me lembro que numa ocasião eu usei uma droga, né? E essa droga era uma pílula, que era um líquido, que era para dilatar a narina, dilatação da narina, né? E eu tomei isso. Eu cheguei a tomar. Me falaram que isso era um efeito mais forte, efeito de loucura mais forte. Aí eu usei. Quando eu usei, isso entrou no meu estômago e caiu na rede sanguínea, eu comecei a passar mal. Eu não tinha nenhum documento. Era por volta de 11 horas da manhã. E eu fui andando, caí na frente de uma padaria. Um rapaz que era professor me socorreu, me levou para o hospital. E lá no hospital eu fiquei um dia inteiro lá, os médicos queriam me internar, os médicos queriam me encaminhar para uma clínica de reabilitação, mas eu achava que não precisava de clínica nenhuma. Então esse foi um ponto que eu comecei a pensar. Aí o hospital era uns 10 quilômetros da minha casa, na Marginal, Tietê. Aí eu voltei à noite para casa, voltei sem documento nenhum, voltei para casa. E no caminho eu comecei a pensar. Falei, olha, eu estou no fundo do poço. Onde eu cheguei? Eu comecei a refletir e eu comecei a lembrar do Deus que eu conhecia quando eu tinha 15, 16, 17 anos. O Deus que eu conheci nesta igreja, que o meu irmão fazia parte dessa igreja e a esposa dele também. E foi, para mim, o ponto assim, principal da minha decisão foi quando eu comecei a passar mal usando droga de madrugada. Porque você pode morrer numa situação dessa. Eu pensei que eu ia morrer. Mas eu via sempre a voz de Deus. É mesmo? Eu via a voz de Deus. Nitidamente eu via a voz de Deus. A voz de Deus falando no meu ouvido. Um drogado no fundo do poço, mergulhado no lamaçal do pecado, do mal, das trevas. Eu ouvia a voz de Deus, eu via. Amém. E nessa vez que eu comecei a andar de madrugada, eu tinha acho que uns 20 anos de idade, 20, 21, eu comecei a andar, que eu contei, que eu comecei a passar mal, eu comecei a andar de madrugada, e era umas 3h30 da manhã, uma escuridão, era na madrugada de sexta para sábado, eu me ajoelhei no meio da rua, me lembro como se fosse hoje, me ajoelhei no meio da rua e falei, Senhor, me liberta, eu quero ser liberto, eu preciso da libertação, eu não vou viver muito desse jeito. Do jeito que eu estava cada vez pior, cada vez eu estava mais mergulhado nas drogas. Mas uma oração dessa era tudo que Deus queria, né? Tudo que Deus queria, eu fiz uma oração mais sincera e eu vi a voz de Deus, eu vi muito nítido a voz de Deus falando assim, ó, eu vou te salvar, eu vou te libertar. Até me arrepia, eu vou te libertar. Eu ajoelhei, levantei a mão para o céu, falei, Senhor, me liberta. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador desse céu. Quantas estrelas no céu. Me liberta, Senhor. O Senhor é poderoso. No meio da rua, ajoelhado, numa rua que era uma subida. Eu ajoelhado 3h30 da manhã. Falei, Senhor, o Senhor é capaz de me alcançar. Eu fiz uma promessa para Deus. Se o Senhor me libertar agora,
daqui a algumas horas eu vou na igreja, de manhã, eu vou na igreja e eu vou deixar a droga, não vou precisar nem de clínica, nem de médico, de ninguém. Eu não vou precisar de ninguém. Deus vai me libertar. E Deus vai me libertar completamente. E essa oração foi a oração mais forte da minha vida. Eu falei, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Me liberta agora. Me liberta. Olha, não precisa nem a gente perguntar, porque se uma oração dessa é tudo o que Deus quer de todo ser humano, hoje, Maurício, quando você olha para trás, desde aquela oração decisiva de entrega que você fez, até o ponto em que você está hoje, Deus fez muito milagre na sua vida. Muitos milagres. Eu sou um homem realizado. Deus é maravilhoso. Eu me realizo a cada dia eu estou crescendo, cada dia eu estou aprendendo, cada dia eu estou dependendo mais de Deus. Com que palavras, Maurício, que você descreve o que Deus fez na sua vida, os milagres que Ele operou? Desde aquele momento lá, você acha que as mudanças foram dramáticas, foram aos poucos, Deus foi transformando? Como é que... Deus, eu percebi Deus trabalhando comigo. Numa ocasião eu queria fazer uma tatuagem, que meus amigos tudo estavam se tatuando, né, naquela época. E eu queria fazer uma tatuagem, eu tomei 1 litro de vinho para fazer uma tatuagem, escondido da minha mãe, porque minha mãe é muito tradicional, né, pessoas, né, tradicionais, e eu fui fazer e era de graça. O tatuador amigo meu, chamado Marcelo, ele falou, ó, eu vou tatuar você. Onde você quer? Eu falei, eu quero uma tatuagem na perna e uma no pescoço. Quero 2 tatuagens. E quando eu fui lá para me tatuar, eu sentei para me tatuar, uma voz disse assim, ó, não vai se tatuar. Você não vai. A vida não é sua. Você não é dono dessa vida. Você não é dono. Eu ouvi a voz falando. E eu disse para ele assim, eu não vou bêbado, eu não vou me tatuar mais. Olha. Mas como você não vai se tatuar? Você me ajuda tanto aqui. Falei, não, eu não vou me tatuar mais. Mal sabia eu você... deixei ele lá e desci a escada e fui embora. Mal sabia você os caminhos que Deus tinha para você no futuro, né, Maurício? Deus tinha um caminho maravilhoso. Qual é a sua profissão hoje? Qual é a sua condição de vida hoje? Hoje eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, quem diria, né? Quem diria? Nunca imaginei que eu ia ser um pastor e Deus, Ele me alcançou. Eu tenho um pensamento comigo que Deus me tirou do fundo do poço. É isso mesmo. Deus me tirou, querida, do fundo do poço. Eu estava lá no fundo. Deus, com a sua mão poderosa, me tirou lá de baixo das trevas, do pecado, do mal. Ele me tirou com a mão dele, ele me tirou lá de dentro. Mas essa história, Maurício, é a prova viva do que Deus quer fazer com a humanidade inteira. Porque nós todos estamos nessa condição de desgraçados mesmo. Exato. E o seu testemunho aqui, ele vem para dar para a gente a certeza de que ainda existe esperança para nós. Existe esperança. Amém, né? Existe libertação. Amém. Só Deus é tudo na nossa vida. É isso aí. Nós precisamos de Deus. Vamos lá então para o nosso momento do ping-pong? Sim. Fala para mim o que vem à sua mente quando você pensa na palavra Deus. Amor, Um sentimento constante. gratidão, E o futuro? a volta de Jesus. O que te faz feliz hoje? Deus me perdoou o passado, me deu alegria no presente e esperança para o futuro. Um perigo? Ficar longe de Deus. Uma grande necessidade? Oração. Um privilégio do Maurício? Fazer parte do povo de Deus aqui nessa terra. Um pedido? Que a minha família, meus irmãos, minha mãe, e todos estejam comigo no reino dos céus. Um medo? Ficar longe de Deus. Casamento? O casamento foi muito bom para mim, o casamento. O casamento é alegria. A grande lição da sua história? A grande lição da minha história eu tive que aprender no sofrimento, mas eu aprendi e eu cresci sofrendo, eu cresci muito na vida quando eu encontrei Deus, quando encontrei Jesus. Liberdade? Jesus. Drogas?
a maior ilusão, a maior decepção, a maior tragédia da vida. Seu reconhecimento, sua gratidão, seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para minha mãe, minha esposa e meus filhos. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maurício, eu me sinto muito abençoada com esse seu testemunho. Ele é uma prova de que existe salvação, de que nós podemos ser livres em Cristo Jesus. E eu te agradeço muito por isso. Que Deus abençoe seu ministério e sua família ricamente. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje felizes e deslumbrados com esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.